portanto, alguns aspectos da escravidão dentro desse período do Brasil Colônia. A proposta da matéria justamente dentro desse período do Brasil Colônia, e isso vai se estruturar a partir de uma historiografia básica que foi desenvolvido esse trabalho. Esse trabalho ele tem por base o livro de Luiz Felipe Alencar, que escreve sobre esse período. Outras historiografias também, que são complementares, que trabalham esse período de Brasil Colônia, que é muito importante. Esse livro aqui, vocês podem ver, Brasil História, Textos de Consulta. Esse livro vai falar sobre o Brasil Colônia. Esse livro é da editora Brasiliense, e esse livro ele traz uma narração bem sistemática de como essa escravidão vai se configurar, como ela vai se sedimentar dentro do panorama do Brasil Colônia. Outro autor importante é a professora doutora Marina de Mello e Souza. Ela vai trabalhar esse livro aqui, África e Brasil Africano. É um livro muito sintético, é um livro muito bom, um livro figurativo. Se você olhar, você vai ver, é um livro bem figurativo, mais uma historiografia que vai trabalhar esse tema, e a Bíblia, ou seja, a identidade da escravidão brasileira, que não podia ficar de fora do banco historiográfico. Obviamente, existe muitos outros autores que escrevem, autores franceses, autores brasileiros. Outra historiografia que vai se trabalhar dentro desse contexto é o Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. Esse livro ele é a identidade, ele é conhecido como a identidade da escravidão no Brasil. Esse livro ele vai tratar um pouco sobre as questões negras, como o negro se comporta, as relações entre o negro e o senhor, as relações entre as negras e o senhor, as afinidades de um para com o outro. Esse livro foi escrito em 1933 e Gilberto Freire ele faz um apanhado geral sobre as relações dos escravos com os senhores. Portanto, com base no texto do Boris Fausto, que é um grande professor e um grande historiador, que trabalha também dentro do seu estudo sobre o Brasil Colônia, ele vai dar umas pinceladas, doravante falando, umas pinceladas dentro desse período que é a escravidão. Portanto, continuando com essa apresentação, nós vamos aqui na parte de introdução falar um pouco sobre esse trabalho da Marina, trabalhar um pouco com um trabalho um pouco mesclado entre todas essas historiografias e fazendo um apanhado geral para chegar a uma conclusão consistente à proposta propriamente dita. Primeiro, nós vamos falar sobre a questão do comércio de escravos no Novo Atlântico, que como se estruturou esse comércio de escravo, como isso veio chegar até a nossa colônia, até a colônia brasileira, qual é o significado, qual a importância disso para a realidade. O que seria então esse comércio de escravo pelo Atlântico? A escravidão ela tem uma lucratividade muito grande, e alguns livros eles traçam uma linha que é chamada de tráfico livreiro. Mais há historiadores que vão trabalhar a questão do comércio de escravo, porque a questão do tráfico vem surgir posteriormente, a partir da proibição. Nós vamos entrar em detalhes a respeito desse aspecto. E primeiro vamos falar um pouco sobre esse contexto do comércio de escravo pelo Atlântico. Portugal, segundo algumas historiografias, entra no mercado de escravos, e ele é um dos pioneiros, segundo algumas historiografias, ele é um dos pioneiros nesse ramo de escravos pelo Atlântico. Portugal, ao se identificar com a costa africana, ele acaba entendendo, os portugueses acabam entendendo que
esses negros que estavam ali na costa africana seriam uma mão de obra excelente para sedimentar o trabalho das novas colônias. E essa sedimentação das novas colônias, essa colônia que está nascendo, essa terra que é recém-descoberta, elas precisam de uma mão de obra, de uma força motora, uma força motriz, para que possa então desenvolver, trazendo benefício para o colonizador. E a escravidão ela se encaixa justamente dentro desse aspecto. Portanto, Portugal ele não simplesmente vai chegar à costa africana, já tornado do escravo, e trazer para a colônia e botar para trabalhar. Não é tão simples assim. Portugal, primeiramente, ele vai estruturar, digamos, uma forma de justificar essa escravidão que ele vai passar a exercer na costa africana a partir de uma ideia do catolicismo. O que é, então, como ele leva essa ideia, a ideia de que, como ele se justifica com essa ideia do catolicismo, a partir de que eles estavam tendo a oportunidade de conseguir a salvação. Então, Portugal, que era um terreno católico, aqueles primeiros desbravadores eram católicos, uma das missões que eles tinham era justamente levar esse catolicismo para aquelas pessoas que não conheciam. E esse cristianismo português, esse cristianismo católico português, que quem pertencia a esse cristianismo geralmente eram os reis e os burgueses, se tornou então uma justificativa para o início daquela escravidão ali, que posteriormente vai se tornar algo lucrativo para o Império Português. A escravidão no Brasil colônia. E agora, essa parte, nós vamos ouvir com o meu outro companheiro aqui, o Rodolfo, que vai falar um pouco sobre esse contexto, para falar um pouco mais sobre o outro daqui a pouco. Estudando a escravidão no Brasil, existem vários aspectos relevantes. E um deles é o número de escravos que foram trazidos ao Brasil. Que isso vai nos ajudar a saber o que isso influenciou no Brasil de hoje. E muitos, tanto historiadores como pesquisadores, eles têm levantado têm feito diversas pesquisas para saber mais ou menos quantos escravos foram trazidos da África para o Brasil. Só que é praticamente impossível ter um número exato. Quer dizer, é impossível. Por quê? Porque os portugueses eles não fazem um registro de cada negro, de cada escravo que era trazido ao Brasil. Então, não se tem nem nomes. Então, é muito difícil. Só que tem historiadores que eles concluem algumas estimativas. Por exemplo, o pesquisador Herbert Klein, em 1987, ele chegou à conclusão de que no Brasil foram trazidos 2.200.000 escravos. Ele fala que realmente é uma estimativa. Já outros historiadores, eles falam que no total 11 milhões de escravos foram trazidos para a América entre os séculos 16 e 19. E não somente no Brasil, mas claro, esses estudos não contam os negros que morriam durante a viagem, porque não se sabe. Esse processo do negro, dele ser levado da terra dele para o Brasil como escravo, ele ser tirado da sociedade dele
né, para uma outra realidade, isso era um processo que não era simples. Né? Primeiro, para a gente entender melhor, o negro ele era preso, só que ele não era imediatamente trazido para o Brasil. Eles não pegavam o negro e já traziam para o Brasil. Podia levar meses, dias, semanas ou até meses. E quando os colonos, os portugueses, nesse caso, eles iam para a África em busca de escravos, eles davam preferência para homens jovens do que para mulheres, ou homens de idade mais avançada. Por quê? Porque o escravo ele tinha uma função específica, que era o trabalho. Ele vinha para o Brasil para ser mão de obra. Então, não adiantava trazer gente que não pudesse trabalhar. Mas o que isso gerou? Claro, se aqui no Brasil havia mais homens escravos do que mulheres, então a formação da família de negros escravos no Brasil dificultou, porque havia muitos homens e poucas mulheres. E isso gerou um desequilíbrio muito grande. Só que no Brasil havia essa situação, e na África era o contrário, havia muitas mulheres e poucos homens. E o negro, ele não era visto como uma pessoa, ele era visto como uma mercadoria. Então por isso ele era tratado como tal. E antes dele ser trazido, ele era marcado com ferro. Em cada barco, assim, havia aproximadamente 15 escravos. Agora, claro, o meio de transporte da África para o Brasil, naquela época, era o barco, os navios. Claro, uma viagem da África para a América eram viagens longas e cansativas, tanto pelo tempo como pelas condições da viagem. Bem, existem, por exemplo, no século XVII, de Angola para a Bahia, um navio negreiro ele levava aproximadamente 40 dias para chegar ao Brasil e 50 dias da África para o Rio. Então eram viagens, muitos negros morriam. Por quê? Porque haviam péssimas condições. Eles eram vistos como mercadorias. Então não havia cuidado. Claro, se eles eram mercadorias, então havia que tratar bem para que o escravo pudesse trabalhar. Mas não havia uma questão de tratá-lo bem como pessoa, de alimentá-lo nesse sentido. Então, quando eles chegavam, desembarcavam no Brasil, eles eram vendidos como escravos. Havia mercados específicos de escravos. E claro, com o passo do tempo, muitos negros acabaram colaborando com os colonos. O escravo, como mão de obra, ele teve várias funções, vários trabalhos específicos. E um deles foi o trabalho do escravo no engenho. Que o engenho ele tem uma origem europeia, que foi agora quando que o engenho foi introduzido no Brasil? Foi no século XVI. O primeiro, ele data de 1533 e existe um texto, assim, um documento histórico de 1560 que ele aborda assim, o engenho e o negro. E ele fala que ele cita diversos engenhos existentes no Brasil. Então ele dá uma lista de alguns, como por exemplo, em Porto Seguro havia 5,
em São Vicente do Acre. E no total, o autor, que é Magalhães Gandavo, ele afirma que havia 62 engenhos, sendo que 5 ou 6 estavam em construção. Então é um número significativo. E claro, todos eles com mão de obra escrava. Então, agora, o engenho teve muita mão de obra escrava porque era uma forma, cada engenho, a sua produção oscilava entre 3 mil e 10 mil arrobas anuais. É um número significativo. É o que o Raimundo disse, que a escravidão virou um comércio lucrativo. Bom, agora o Raimundo vai dar continuidade sobre a escravidão no Brasil. Muito bem, continuando aqui, falando sobre escravidão, a gente vai falar um pouco sobre o cotidiano dos escravos. Como esses escravos se comportavam, como era o comportamento, como a relação que existia entre os escravos e os senhores de escravos. É importante notar que ao o escravo ser trazido para o Brasil e ao chegar à colônia, esse escravo ele era levado para um ambiente de comércio. Ali, esses escravos eram separados. E qual a importância então de separar esses escravos? Geralmente uma fazenda, ela estruturava grupos diferentes de escravos, e cada grupo de escravos ia ser um grupo mesclado de origens diferentes, de tribos diferentes do continente africano. Por quê? Qual a intenção disso? Segundo algumas historiografias, a intenção é justamente tirar a identidade desses escravos, romper com as linhas de afetividade que esses escravos tinham entre os seus povos. Porque alguns escravos de grupos diferentes do continente africano que chegavam e iam trabalhar junto na mesma lavoura, no mesmo engenho, na mesma fazenda. Esses grupos muitas vezes tinham culturas diferentes, línguas diferentes, relacionamento diferente. O cotidiano deles dentro do grupo em que ele estava inserido, lá no continente africano, também era diferente. Então, a parte relacional de escravo para com escravo acabava se tornando meio que diferente também. E, ao separar esses escravos, acabava roubando, de certa forma, a identidade. E sem identidade, o ser humano não tem pelo que lutar. Continuando, os escravos eram trazidos e os escravos era passado então uma tentativa de catetização desses escravos, com a ideia de que o catolicismo justifica essa escravidão, com a ideia de que o escravo deveria ser escravizado mesmo. Essa era basicamente a ideia que o catolicismo vestia o escravo da época. E nós vamos trabalhar aqui agora algumas imagens, e essas imagens, que é a imagem de Debrecht. Debrecht ele é um francês que vem ao Brasil, e em uma certa situação do Brasil ele vai descrever algumas imagens, tentar descrever algumas imagens do período das práticas escravistas no Brasil. E aqui é uma imagem simples do cotidiano dos escravos. A gente vai ver que existem algumas coisas que não batem com o que algumas historiografias apresentam. Por exemplo, ali o branco batendo no negro. Geralmente essa função é uma função do capitão do mato, que também é negro. Então existe algumas historiografias que trabalham esse contraponto. Esse aqui é uma imagem de castigo, onde o negro é amarrado e sem forma de defesa, ele vai ser castigado. Aqui é a tão famosa imagem do Pelourinho, também do Debrecht. Esse artista francês, Jean-Baptiste Debrecht. Essa imagem comum, uma imagem onde o negro era amarrado e castigado pelo capitão do mato. Aqui vocês vão ver
que já tem um negro que está castigando o negro. Aqui uma imagem do cotidiano, uma imagem de negras que provavelmente de uma fazenda que vem negociar, ou que vai carregar os utensílios da fazenda, e uma coisa engraçada que é a presença do berimbau, que faz emersão à capoeira, faz emersão a um gesto de defesa criado pelos negros no período. E aqui uma negra que está negociando, que ela está vendendo os seus produtos no mercado, geralmente que na imagem está negociando caju, e sem dúvida está comercializando ali para o seu senhor. Agora o Rodolfo vai dar continuação na parte dele. Quando fala-se sobre a escravidão do negro no Brasil, existem vários tópicos, e um deles é que, assim, nenhum negro lutou contra a escravidão. Isso não é uma realidade histórica. Claro que houve negros que já seja por medo ou por qualquer outro motivo, não fez nada, mas houve muitos que sim lutaram contra, que se rebelaram contra a escravidão. E no Brasil, os quilombos, eles representam a forma mais significativa de luta do escravo contra a opressão branca. Por quê? Porque agora vamos estudar um exemplo, o quilombo dos Palmares, que ele situava-se na capitania de São Vicente. Por que ele é tão importante? E existem inúmeros estudos sobre ele. Primeiro, porque nesse quilombo houve uma longa resistência durante vários anos e durante muitos escravos, dezenas de milhares de escravos lutando contra a opressão branca. E o quilombo, ele tinha uma forma de, vamos dizer, os negros tinham uma forma de administrar esse quilombo que era similar à forma de governo africano, ou seja, aos moldes africanos. E o quilombo dos Palmares, ele começou a crescer e a se consolidar por volta de 1630. Só que cada vez ele foi aumentando. Houve mais negros morando nele. E o que gerou? Isso gerou um certo problema para a colônia. Por quê? Porque significou um perigo sério e real. Então o que os portugueses fizeram? É claro que eles tentaram abafar e acabar com essa rebelião. E eles enviaram, importante, eles chamaram Paulista Domingos Jorge Velho para submeter de forma definitiva os habitantes desse quilombo. E houve uma luta intensa em 1694. E houve um personagem que ele acabou virando líder do quilombo dos Palmares, o Zumbi. E por isso ele foi denominado Zumbi dos Palmares. Só que depois da luta, eles acabaram, os portugueses acabaram acabando com a rebelião dos escravos. E o Zumbi ele foi traído pelos seus, ele foi morto. E assim acabou a resistência. Agora o Raimundo vai dar continuidade.
Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns equívocos que foi pesquisado dentro das historiografias, na figura de Boris Fausto, na figura de Melo Souza, na figura de alguns outros teóricos, que também vai escrever sobre a historiografia, vai escrever sobre a escravidão no Brasil colônia dentro da historiografia. Alguns equívocos que se constroem dentro da sociedade, que são possíveis você comparar com a historiografia estudada. Primeiro, a construção dos estereótipos. Essa construção de estereótipo é justamente a ideia da unicidade africana. Imaginar que a África, o continente africano, é apenas um povo, é apenas uma língua, é apenas um ritual, é apenas uma crença, é apenas um Deus. Esse é o primeiro estereótipo. O segundo estereótipo é a questão do tráfico e a questão do mercado. O índio, o negro, ele era uma mercadoria. E até 1907 a 1908, tem então Estados Unidos e Inglaterra cessam com o tráfico como mercado, o mercado negreiro, e a partir de então, a partir de 1907 a 1908, esse mercado passa a se tornar então um tráfico. Por quê? Porque a partir desse período, 1800, corrigindo, 1807 1808, a partir desse período, a escravidão passa a ser proibida na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eles põem fim a esse mercado de escravo. A partir daí vem então a ideia de tráfico. Então, a partir desse período, pode-se considerar um tráfico negreiro. A partir desse período de 1807 a 1808, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Já aqui no Brasil, esse mercado negreiro vai permanecer até 1850. No dia 14 de setembro de 1850, rompe-se então, cessa-se então esse mercado de escravos e passa-se então a ter uma luz diferente, passa-se então a ter uma leitura diferente, que com essa proibição, com a lei chamada de Lei Eusébio de Queiroz, essa lei passa a sedimentar então uma proibição ao mercado de escravos, e passando a considerar então, segundo alguma historiografia, como tráfico negreiro. Outra situação, uma sociedade monolítica. Acreditar que a colônia escravocrata brasileira tinha apenas uma legislação também é uma concepção estereotipada pelo fato de que o Brasil, colônia brasileira, exportava bens, exportava especiarias, exportava, além da economia açucareira, existiam outros bens que também eram exportados naquele período. E a questão de vestir o negro, dizer que a partir que o negro aceitou de maneira passiva a escravidão, que ele não se revoltou, isso também é um estereótipo, de modo que o escravo ele não existe a democracia da escravidão, porque o escravo não tem liberdade, o escravo não tem escolha. A ideia de ser um escravo é justamente a ideia de não ter uma opção de escolha. Continuando, agora nós vamos fazer uma análise do livro de Luiz Felipe de Alencar, uma historiografia fantástica que trabalha profundamente esse período da escravidão no Brasil. E agora nós vamos fazer uma análise desse período da colonização, desse período da escravidão no Brasil colônia, e dentro da historiografia do Luiz Felipe de Alencar, e ele vem trabalhar ele vem fazer alguns apontamentos de como se comportava a escravidão dentro desse período. Então, segundo Luiz Felipe de Alencar, ele traça no livro dele um gráfico. Ele vem trazer um gráfico
E esse gráfico ele é um gráfico representativo que vai fomentar, que vai entre as principais potências que trabalhavam com a escravidão. Entre elas nós vamos encontrar aqui a colônia brasileira, a colônia espanhola, a colônia britânica e as Antilhas francesas. Se nós pegarmos aqui, a colônia britânica, ela está inserida também aqui na colônia britânica, está inserido dentro desse período da colônia britânica, dentro desse nicho da colônia britânica, está inserido também a colônia americana. E aqui, a partir desses períodos, nós vamos observar que cada evento desse aconteceu uma diferenciação no número de escravos. Então aqui nós vamos ter o número de escravos que foram trazidos para cada colônia. Então vou mostrar para vocês aqui algo interessante e nós vamos começar a partir daqui. A partir de 1651. E se você observar, nós temos aqui o Brasil, a colônia brasileira. Em 1961, essa colônia recebeu um número significativo de escravos em relação aos outros países, às outras colônias. Aqui em 1676, ele também vai ter esse nível elevado de escravos na colônia. E já em 1741 a 1760, vocês vão observar que a colônia brasileira ela fica para trás em relação à América Britânica. Se você pegar aqui, a América Britânica, que também vai entrar aqui os Estados Unidos, que também vai entrar dentro desse contexto dos Estados Unidos, e você vai observar que nesse nível eles estão superiores à colônia brasileira. Continuando o gráfico aqui, que isso dá uma continuidade, esse gráfico tem uma continuidade. Dando uma continuidade, existe um evento interessante que acontece bem aqui, se vocês observarem, que a colônia brasileira ela vai ter um aumento superior a todas as outras colônias, principalmente a colônia britânica e americana, pelo fato de que em 1807 a 1808 acontece um fenômeno importante dentro desse contexto escravocrata mundial, que é justamente o rompimento da América Britânica e dos Estados Unidos desse comércio de escravos. E a partir do momento que eles saem do comércio de escravos, esse número de escravos para essas colônias diminui e automaticamente nós temos aqui na colônia brasileira um nível muito mais elevado de escravos chegando à colônia brasileira para trabalhar. Portanto, se vocês observarem, isso vai continuar, o Brasil vai se permanecer, a colônia brasileira vai se permanecer, uma diferença básica aqui entre as Antilhas francesas que continuam, né, com a escravidão. Então, se vocês observarem, e esse contexto aqui, ele vai permanecer, e dentro desse período, que ele ainda é uma potência, isso vai diminuir para basicamente isso daqui, a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, que passa a proibir, então, a partir dessa data, a escravidão na colônia brasileira, o comércio de escravo na colônia brasileira, e a partir daí se passa a ter uma compreensão diferenciada do que seria o papel do escravo dentro da colônia. A partir daí se começa a observar as primeiras vertentes de uma possível libertação dos escravos. O período do recorte da proposta de trabalho está dentro desse período colonial. Então, obviamente, tem outros fatores que influenciam, mas que não é conveniente a apresentação propriamente dita, não é a proposta do trabalho.
Só fazendo algumas considerações, só sobre o trabalho para a gente já finalizar essa parte estrutural da apresentação. Primeiro, vamos considerar que nós temos uma colônia nascendo, nós temos uma colônia portuguesa que veio aqui, que chega ao Brasil. Essa colônia está nascendo, e a partir do nascimento dessa colônia, ela tem então necessidade de mão de obra, e a escravidão ela surge como essa proposta de trazer uma mão de obra para o Brasil, para a colônia brasileira, e essa mão de obra ela vai ser fundamental na estruturação da colônia. Então, ela tem uma participação muito significativa dentro desse contexto, porque ela vai ser a estrutura básica desse nascimento da colônia. E o que acontece então? Quais são os fatores que elevam esse número de escravos chegando ao Brasil? Quais são esses fatores? Primeiramente, vamos considerar a colônia brasileira até então, até o século XVIII, vamos considerar até o século XVIII, se tinha no Brasil, eu vou desenhar aqui o meu Brasil, não sou brasilista especialista, mas vou tentar desenhá-lo aqui. A colônia brasileira, se vocês observarem, ela tem um crescimento significativo, digamos que esse aqui seja o meu Brasil. Aqui nós temos a parte costeira do Brasil, da colônia brasileira, e se você observar, isso aqui era basicamente o que se conhecia como colônia brasileira. E o que se eleva o número de escravos no Brasil dentro daquele período é justamente essa expansão territorial que leva os exploradores a vir para o norte do país. Aqui eles vêm para a Amazônia, eles vêm para o Pará, eles vêm desbravar a outra parte do Brasil. Então, ao entrar no Brasil, ao entrar mais adiante, fez-se necessário uma sedimentação da mão de obra, o que justifica, então, uma elevação nesse contexto da escravidão no Brasil, né, nesse contexto de negros sendo trazido cada vez mais para o Brasil, como já foi dito. Portanto, para finalizar, é necessário avaliar as vantagens de se ter essa estrutura de mão de obra na colônia, pela formação, né, pelo trabalho desenvolvido pelos negros no Brasil, por essa mão de obra. O escravo ele não tinha essa liberdade de escolher se ele nasceu escravo, ele ia ser escravo. Então, ser escravo é uma condição em que tira a liberdade e não introduz ao escravo um livre-arbítrio, e o escravo é algo que não tem escolha. Obviamente ele vai ter um trabalho compulsório, e mesmo dentro desse panorama ele acaba, além da vantagem da mão de obra, o escravo também tem uma vantagem mercadológica, que é aquele escravo como produto, que ele passa a ser um produto do seu senhor, o que vai fazer com que esse escravo tenha mais valor ainda. Além da mão de obra escravatória, além desse valor intrínseco no escravo, você vai observar que tudo isso contribuiu para uma formação, uma sedimentação da colônia brasileira. Portanto, nós concluímos essa análise, nós concluímos essa conversa que tivemos sobre a escravidão no Brasil. Obviamente, há muito a desconstruir, há muito a falar, há muitas ideias a serem exploradas em relação a esse assunto. Portanto, nós trouxemos aqui apenas uma ideia, apenas uma conversa daquilo que representou a escravidão para a colônia brasileira, como a pesquisa propriamente dita. Então, nós agradecemos aí a professora Denise pela participação, pela proposta apresentada, do trabalho que apresentamos, e nós desejamos aí boas férias a todos.
Ponto final.